Cláudio Sanches, Rodrigo Primo, desenvolvedores do e-commerce, e o Rafael Funchal, que vai mediar e organizar aí o painel. Vou tentar. E aí, galera? Estou me sentindo o Zach Galifianakis, que é aquele carinha do Hangover, do Se Beber Não Case. Quem já viu o programa dele no YouTube, que ele fica entre duas samambaias? Beleza, a gente não teve verba para samambaia, mas no próximo, quem sabe, né? Então, eu sou o Rafael Funchal, sou um dos organizadores aqui do WordCamp São Paulo, e estou muito honrado aqui de mediar esse painel com essas duas feras do e-commerce. Ô, louco, meu, a fera aí! E antes de a gente começar, gostaria que vocês dessem um pequeno resumo de como vocês entraram no mundo do desenvolvimento e o que vocês fazem no e-commerce. Ok, meu nome é Cláudio. No mundo do desenvolvimento, acabei entrando por causa de um blog sobre heavy metal, umas coisas assim. E aí eu fui aprendendo PHP, Python, Ruby e toda uma história grande. Mas, enfim, eu comecei a contribuir com uma plataforma de e-commerce porque eu precisava fazer freela e um dia eles me chamaram para trabalhar nela e era o e-commerce. E agora está fazendo coisa de uns 6 anos, mais ou menos, que eu estou trabalhando nela. E é praticamente assim que eu fui me envolver para ali. Eu vou tentar fazer meio rápido as coisas aqui, porque a gente não tem muito tempo. E se sobrar perguntas, se vocês quiserem conversar mais também, a gente vai estar no... Painel dos especialistas, que é logo saindo aqui do auditório. Bom, Rodrigo, como eu cheguei no mundo do e-commerce? Eu sou pedagogo e, durante a graduação, ouvi falar de software livre, me interessei pelos aspectos políticos do software livre, e aí comecei a fuçar. Isso a gente está falando de alguma coisa, tipo uns 15 anos atrás, algo assim. Comecei a fuçar, instalei Linux na minha máquina, me interessei a ponto de começar a desenvolver. Comecei a trabalhar com desenvolvimento, já faz uns 12 anos que eu trabalho com desenvolvimento de WordPress. E aí, quando eu entrei para a Automatic, que é a empresa do Matt, né, que é o cara que criou o WordPress, um dos caras que criou o WordPress há 3 anos e meio atrás, eu caí na equipe do e-commerce, né? Até então, eu mal conhecia o e-commerce. E aí, estou há uns 3 anos e meio envolvido nesse mundo, e há uns 2 anos na equipe, junto com o Cláudio, que desenvolve o plugin do e-commerce, né, o e-commerce core. Eu vou fazer 2 pequenas observações, uma sobre cada um, porque eles são modestos demais para falar isso na biografia. Um é que o Cláudio é a única pessoa que eu conheço que entrou na Automatic, no e-commerce, na verdade, depois entrou na Automatic, foi convidado, ele não mandou currículo, ele já tinha tanto commit no repositório do GitHub que a galera falou, pô, vergonha não contratar esse cara. E assim que ele entrou na Utimes e-commerce. Então, se você é amiguinho que pensa que o open source não leva a nada, nunca vai dar dinheiro, nunca vai ser uma satisfação de carreira, está aí uma lição desse menininho aí. E o Primo, o Rodrigo Primo, ele tem vários commits no WP-CLI, que é aquela ferramenta que você usa na linha de comando para gerenciar o WordPress, instalar plugins, fazer um monte de coisa. E ele está aí, tipo, sempre ajudando na comunidade open source, fazendo commits e tal. Mas agora vamos entrar no e-commerce de verdade. Fazer aquela pergunta polêmica já para tirar das salas esse assunto. Como vocês veem o e-commerce em relação ao novo editor de blocos, que era chamado de Gutenberg antes, agora é só o editor do WordPress? Vocês veem algo benéfico? Teve muita dificuldade para implementar os novos blocos do e-commerce ali dentro? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Posso começar? Deixa eu dar uma volta para responder isso. Eu acho que, para mim, um dos grandes fatores do sucesso do WordPress como um todo é uma preocupação grande com manter compatibilidade, né? Mas isso traz uma grande dificuldade, que você acaba criando um legado técnico muito grande, né? Você tem um compromisso com os usuários de que atualizar é sempre muito fácil, e aí, com o passar do tempo, você acaba ganhando um grande legado e você fica atrasado tecnologicamente, né? Basicamente, eu acho que é isso. Assim, acho que tem uma série de coisas, tanto no WordPress quanto no e-commerce, que são problemáticas por conta desse compromisso. Sei lá, funções que fazem coisas parecidas com ordem de parâmetro invertido, funções que têm um nome que indica que faz uma coisa, mas, na real, depois de um tempo, foi mudando e faz outra coisa, e por aí vai.
Eu acho que o Gutenberg, de alguma maneira, é não diria uma ruptura com essa tradição, mas uma mudança bem-vinda de, chegou um momento, manter compatibilidade ainda é uma coisa importante, mas de vez em quando a gente precisa se atualizar. Eu acho que o Gutenberg é um passo nesse sentido, né? E acho que um passo bem-vindo e bem calculado. Eu lembro um pouco quando eu comecei a mexer com WordPress, Django ainda era uma ferramenta bastante... Bom, hoje em dia não é, mas enfim, era uma ferramenta bastante popular, Joomla era bastante popular também, e grande parte dos usuários dessas ferramentas tinham dificuldades na hora de atualizar, porque de uma versão para outra mudava tudo, se atualizar, quebrava o site, e é por isso que eu falo que o WordPress acho que tem essa grande vantagem. Chegou o Gutenberg, acho que de tempos em tempos você tem que atualizar isso, Gutenberg eu acho nesse sentido, Gutenberg e o e-commerce. Eu acho que a gente ainda está dando os primeiros passos, né? Quando a gente começou a olhar para o Gutenberg e o e-commerce no ano passado, se não me engano, talvez 2 anos atrás, agora não lembro, a primeira ideia é, vamos ver se a gente consegue usar os blocos dentro da interface de edição de produtos. Legal, fazer mais ou menos a mesma coisa que foi feita com os posts e as páginas para produtos. E aí um pouco a percepção que a gente teve que, naquele momento, o Gutenberg ainda estava muito preso e focado a páginas e posts e não dava ainda para trazer para produtos. Então, a grande coisa que tem no e-commerce hoje em dia relacionado com o Gutenberg são blocos que você pode usar nas páginas ou nos posts para listar produtos por categorias e alguma coisa do tipo. Então, acho que um pouco minha visão é essa no sentido de ainda estamos dando os primeiros passos. Acho que o Gutenberg está na primeira ou segunda fase de desenvolvimento. Na primeira fase, agora não lembro se era a primeira ou a segunda, mas enfim, essa ideia de muito próximas a posts e páginas, isso já está vencido. Os próximos passos, tentar expandir a ideia dos blocos para mais partes do gerenciamento do site. E eu acho que quando isso começar a se materializar, já está dando alguns passos nesse sentido, a gente vai conseguir aproveitar mais também dentro do e-commerce. É que eu acho que eu não posso falar muito disso, não sei o tanto que pode discutir, mas tem experimentos. No futuro, provavelmente, se o Gutenberg continuar avançando do jeito que está, a ideia é você conseguir controlar a página de produto, de checkout, campo do checkout, tudo pelo Gutenberg. Isso provavelmente vai eliminar a necessidade de uma porrada de plugins ou personalizações desse tipo. Aquelas criações de shortcode, tem que adicionar nas páginas e configurar. Também. E principalmente o lance da personalização, assim, o final de como você quer o cart, checkout e tudo mais. Um dia vai ser possível. Não dá para prometer quando, porque várias coisas dependem também do Gutenberg ir avançando, mas essas coisas é tudo possibilidade. E acaba também sendo algo que depende da aceitação da própria comunidade, né? Às vezes você está desenvolvendo alguma coisa, vocês têm o e-commerce, tem o blog de desenvolvimento, que muitas das conversas e reuniões, atas de reunião, é publicado lá, que é o commerce.wordpress.com, isso, né? Isso mesmo. E vale a pena acompanhar. Quem daqui acompanha esse site de desenvolvimento que eu comentei agora? Legal. Quem daqui gostaria de acompanhar e vai fazer isso quando chegar em casa hoje? Beleza. Então, rola um negócio seguinte. A última quinta-feira do mês, eu estou comandando eu peguei agora isso como responsável disso, o chat da comunidade. E aí, nesse chat, a gente fala o que está acontecendo, o que a gente está pensando em fazer e pegando feedback também para todos os usuários. É realmente comunidade, desde quem só vende, como também quem é desenvolvedor. E é um negócio bem legal. Eu aconselho vocês a participarem, ou pelo menos seguirem um pouco isso, porque vocês vão ter uma ideia do que vai acontecer. Sim. Só nessa coisa de e-commerce e comunidade também, uma coisa para comentar. Eu acho que a gente ainda tem um desafio dentro do e-commerce de ter um desenvolvimento com uma participação maior da comunidade. Estou comparando o e-commerce com o WordPress, né? O WordPress, a Automatic, como sendo a empresa do cara que criou o WordPress, tem uma centralidade grande, mas tem uma participação muito grande, tanto de outras empresas, quanto de freelancers, ou pessoas que se empolgam, ou o que for.
O e-commerce ainda está muito centralizado dentro da equipe de desenvolvimento da Automatic, e acho que um dos nossos desafios é como abrir mais a participação no desenvolvimento do e-commerce. O chat, que o Cláudio falou, é uma dessas tentativas nesse sentido, mas também estamos aí abertos a ouvir ideias, sugestões e pensar um pouco como é que a gente pode abrir mais e ter mais gente participando do desenvolvimento do e-commerce. Aproveitando esse gancho, nos Estados Unidos rola o Conf, que é a conferência focada exclusivamente no e-commerce. Vocês acham que já está perto de chegar esse momento de fazer alguma conferência no Brasil focada em e-commerce, esse mercado de e-commerce dentro do WordPress? Eu não sei. Isso depende da equipe de marketing, essas coisas, porque o Conf é uma conferência bem mais... empresarial, mais enterprise, assim, mais para as empresas e coisas do tipo. Eu não sei nesse sentido no Brasil. Além... Meetup provavelmente sim, tem uns meetups oficiais do e-commerce, e é algo que a gente poderia tentar ter alguns no Brasil. Legal. Isso seria melhor. Eu, pessoalmente, até tenho interesse em conhecer mais a comunidade brasileira do e-commerce, né? Acho que eu e o Cláudio, a gente tem trajetórias muito diferentes para chegar no e-commerce, e como eu começo a mexer com o e-commerce, quando eu já entro no Automatic, eu conheço muito pouco da comunidade brasileira do e-commerce, então eu não sei dizer onde está a comunidade, como está organizada e se é o momento de fazer isso ou não. De 2 anos para cá, não tem rolado mais a UConf, tem rolado a USESH. A UConf era uma conferência presencial, e agora esse vai ser o segundo ano dessa USESH, que é uma conferência virtual, né? Então, as palestras acontecem pela internet, facilita muito a logística para organizar, aumenta a possibilidade de participação, e talvez alguma coisa nesse modelo seja mais simples de organizar aqui do que algo presencial, não sei. Bacana. Uma coisa? Não. Uma outra dúvida que eu tenho, que eu acho que é de grande parte do pessoal que está aqui também, é se existe algum plano, alguma visão da própria U de expandir o mercado da América Latina, incluindo o Brasil, e se há algum projeto de integração entre métodos de pagamento. Eu sei que tem alguém da rede, não sei se está aqui. Fran está ali. Oi, conversem com eles depois, tá? Para aumentar e ter mais formas das pessoas que querem vender o produto receberem isso, e sem depender de alguns sites não muito idôneos, enfim. Eu acho que não dá ainda para conversar sobre essas coisas. Tem já método de entrega, integração disso nativo no e-commerce, mas aí só funciona para os Estados Unidos. E boa parte das coisas assim tipo de... nesse pensamento, por enquanto, é mais lá, nos Estados Unidos. Depois, sim, quem sabe, expandir. Bacana. Pode ser que no futuro abra mais para cá, mas, para dúvida, sim. Era a ideia. Então, com isso, a gente vai abrir para perguntas. Vinícius aqui com o microfone. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta para eles? Vamos começar aqui da frente, então. Beleza, bom dia. A minha dúvida é a seguinte, cara. Existe algum momento que vai existir um conflito de interesses entre o plugin gratuito do WooCommerce PagSeguro com o plugin pago do WooCommerce PagSeguro? Porque hoje é sustentado pela mesma pessoa que, teoricamente, faz os dois, não sei? Não. Na verdade, esse do PagSeguro não é duas histórias diferentes. Esse aqui tem do PagSeguro gratuito, que você está falando meu, eu fiz numa semana que eu tinha tirado os dentes do siso, não tinha o que fazer, eu fiz ele. Não, é real, é essa história. É sério, eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo em casa, e aí, nesses 4 dias, eu fiz 5 plugins diferentes. E foi assim que começou. Eu acho que eu posso falar isso, porque eles estão começando a anunciar. Esse plugin do PagSeguro, que eles vendem no commerce.com, eles vão deixar de vender e vão começar a recomendar o meu gratuito. Então, é isso.
Oi, bom dia. Eu sou o Clis. Obrigado pelos plugins que vocês fizeram, pelas ferramentas, ajudam muito a gente. Nós sustentamos nossas famílias com a ajuda de vocês, indiretamente, podemos afirmar assim, então muito obrigado. A minha pergunta é sobre o gargalo o que eu entendo que seja o gargalo do e-commerce no Brasil, as entregas, né? Como que a gente entrega o produto que a gente vende. O que tem sido feito nesse sentido, com relação aos plugins? Aqui no Brasil, existe um grande problema, assim, que é os Correios e outras transportadoras. Então, a solução que eu vejo que muitas lojas de e-commerce estão adotando é usar várias transportadoras. Existe algum plugin, algum projeto, alguma coisa nesse sentido para facilitar esse grande gargalo do e-commerce no Brasil, que são as entregas? Bom, primeiro de tudo, eu fico muito grato quando vocês falam, quando eu recebo esse feedback de vocês falando que estão fazendo dinheiro, estão mudando a vida, ou o que for, sabe, por causa do e-commerce ou meus plugins. Eu fico muito feliz mesmo por isso. Mas, então, oficialmente no Automatic, no e-commerce, não tem nada assim focado no momento. Mas faz um tempo que eu não ando desenvolvendo nada novo, mas que eu percebi, tem várias empresas que estão surgindo nos últimos 3, 4 anos para melhorar a logística de entrega no Brasil. Isso não só com o e-commerce, mas teve um aumento muito grande de comércio eletrônico e esses negócio próprio no Brasil, por causa de crise, etc. Então, novas oportunidades disso de entrega acabaram sendo criadas. Eu não vou lembrar nenhum de cabeça, mas já tem, dependendo onde você morar, na cidade, estado, já tem várias outras opções além de só os Correios. Eu tenho aquele plugin dos Correios, só que a integração é direta com o web service dos Correios e, às vezes, eles não mantêm, né, o site, as coisas como deveria, acontece. E eu também, como desenvolvedor, eu também não vou... eu não quero criar alguns... como que eu posso falar isso? Algumas camadas ali por cima para tentar lidar com esses problemas que tem nos Correios, né? Eu queria que eles funcionassem melhor. Ou, quem sabe, em outra empresa, sim. Mas, por enquanto, realmente, dependendo da empresa, de quem está por trás dessas coisas, não adianta. Boa tarde, meu nome é Elvis. A minha pergunta vai em questão como que é a visão do e-commerce em si perante ao mercado de plataformas de e-commerce. Por exemplo, o Magento agora acabou de ser comprada pela Adobe, está pensando em crescer e tudo mais. E o e-commerce ainda eu vejo ter aquela visão de plugin para o WordPress para se transformar em um e-commerce. Como que é essa visão perante ao mercado de e-commerce, conta a plataforma VTEX, Magento e outras plataformas em si? Posso começar? Eu diria algumas coisas. Quando a gente está olhando competição do e-commerce, a gente está olhando bastante Magento, bastante Shopify também. Em relação ao Shopify, tem uma diferença muito grande das propostas das plataformas, né? O Shopify hosted solution, uma solução, né? Eles oferecem o próprio, está hospedado no servidor deles, né? É isso. E o e-commerce não tem uma solução oferecida pela equipe do e-commerce de hospedagem do e-commerce. Acho que aí tem vantagens e desvantagens nisso, mas acho que esse é um dos universos que a gente está explorando. Em cima da coisa de o e-commerce como um plugin do WordPress, coisas que me ocorrem para comentar em cima disso, acho que a gente está no momento, já há um tempinho, que a gente está lidando justamente um pouco com essa coisa de ser um plugin de WordPress, sempre vai ser um plugin de WordPress, tem vantagens e desvantagens. Então, uma grande vantagem é você tem lá o e-commerce, tem sua loja, mas junto com a sua loja você tem lá sua plataforma de blog, umas páginas institucionais, uma ferramenta muito poderosa para fazer isso, para você construir o site, que é a loja mais o institucional, alguma coisa do tipo. Acho que isso é uma grande vantagem dessa junção, o e-commerce como plugin do WordPress. A gente esbarra em algumas desvantagens também, e parte do que a gente está trabalhando nesse momento tem a ver com isso. Uma desvantagem é a questão da gente estar criando toda uma estrutura de loja amarrado a uma estrutura de banco de dados que foi pensado para outra coisa, né? Então, o e-commerce está lá colocando pedidos, produtos e tudo mais dentro de WP Posts e WP Post Meta,
que é uma solução muito legal para uma coisa genérica e flexível, mas não é uma solução tão legal quando você tem alguns milhões de pedidos no banco de dados, e aí você precisa buscar fazer uma query no banco de dados, que você quer pegar coisas por 3 valores diferentes de post meta, né? E aí uma das coisas que a gente está explorando nesse sentido, com a versão 3.0, já deve fazer uns 2, 3 anos, tem toda a coisa da interface de data store, então você consegue abstrair a conversa do código com o banco de dados, e aí, em cima disso, a gente está explorando, através de 2 plugins, a possibilidade de salvar os dados do e-commerce numa estrutura, uma estrutura de tabelas própria, criada e pensada para uma loja, né? Com as suas vantagens e desvantagens. A grande vantagem óbvia é performance, né, e facilidade de acessar os dados. A desvantagem é que a gente está fugindo do WordPress. Então, tem uma desvantagem de migração de dado aí, se isso virar algum momento ser incorporado no e-commerce core, e também tem uma desvantagem de a gente estar adicionando uma camada de complexidade a mais no desenvolvimento do e-commerce, fugindo um pouco do WordPress. A segunda coisa também que eu acho que tem um pouco a ver com o que você está perguntando, Elvis, a gente está explorando também criar uma interface de administração do e-commerce, fugindo um pouco da interface de administração do WordPress, pelo mesmo motivo do banco de dados, né? A interface de administração do WordPress é muito bem pensada e interessante, com uma coisa genérica e flexível. Talvez, para umas lojas mais avançadas, seja interessante ter uma interface de administração pensada para um contexto de loja. E aí isso está sendo explorado nesse sentido. Uma terceira coisa que eu não lembrei, eu já passo para você, Cláudio, a gente também está desenvolvendo, por enquanto, como forma de plugin para o e-commerce, a ideia é integrar isso no e-commerce, o WC Admin, que aí tem toda uma interface nova de relatórios, também construído de uma maneira que a gente espera que vai ser melhor a performance do que a gente tem hoje em dia, que tem bastante problema de performance. Eu queria só adicionar 2 coisas. A primeira, mesmo com a estrutura hoje de post, tem muita forma de otimizar. Isso não é um problema assim, para todo mundo. Dependendo do que você for fazer, ou como for o site, que nem assinatura, outras coisas assim, com certeza, aí o negócio pode complicar um pouco, mas, como o Rodrigo falou, a gente está trabalhando nisso. E eu queria falar uma coisa também. Você falou o lance de ser um plugin do WordPress. Isso tem muito uma visão aqui no Brasil, alguém, não sei como criaram essa, tipo, meio que um preconceito, falar, mas você vai criar isso, é um plugin. Tem lugares no mundo que as pessoas não sabem nem que é WordPress, mas instala e fala, eu quero um e-commerce. E aí vem o WordPress ali para ele junto, entendeu? Tem muito lance de uma mentalidade assim, de criar uma cultura aqui no Brasil. Mesmo que tem um crescimento muito grande de lojas, tem gente ainda que tem esse preconceito, fala, mas é um plugin. É um plugin, mas se você for ler o código, o negócio todo, ele é uma plataforma, é bem grande o negócio. Claro, aproveita muita coisa do WordPress, isso alivia muita coisa para a gente, não precisar desenvolver. A gente consegue focar mais no que é o e-commerce do que o CMS. Então, que nem ele falou, tem vantagem e desvantagem. Como toda plataforma, mesma coisa de plataforma que é hospedada já de alguém, você não consegue trocar as coisas, não consegue customizar ela como você gostaria. Você não tem nem acesso, às vezes, a isso. E eu acho que é isso. Bom dia. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, eu tô tremendo. Eu queria fazer um comentário antes da minha pergunta sobre o que você falou de preconceito com WordPress. Eu já tive clientes que me pediram uma loja e não queriam no WooCommerce, eu só faço no WooCommerce, porque tem esse preconceito de que lojas WooCommerce não ranqueiam na primeira página do Google. Eu já ouvi isso. Eu trabalho numa loja que eu Lojas do e-commerce, desculpa, não entendi. Não vão para a primeira página do Google por serem WooCommerce. Eu já ouvi muito isso, não foi uma vez, foi várias vezes. Eu tenho um e-commerce que eu trabalho que está na primeira página, inclusive. A minha pergunta é, o que falta para desenvolvedores criarem mais plugins com soluções para o Brasil? Porque a gente depende muito, hoje no Brasil, só do Cláudio, só do Fernando Acosta, português, que tem uns plugins legais. O que falta para
os vendedores começarem a criar suas soluções, não depender só de 2, 3 pessoas que estão ali. Eu vejo muito no seu blog, os comentários são só tipo, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, e as pessoas não vão atrás de criar, de buscar quem cria. Está faltando o quê? Só vergonha na cara, tipo, dessas pessoas. E isso é uma coisa que já tem um tempo que eu penso, eu já até tentei estimular um pouco. Realmente, falta mais desenvolvedores lançar plugins e coisas desse sentido. Eu estava até alguns projetos há um tempo atrás de tentar, sabe, ensinar as pessoas a desenvolver plugins e colocar no WordPress. Mas, realmente, falta interesse de algumas pessoas. Muita gente também fica com medo de criar um plugin ou liberar ele gratuito, como eu faço. Tem o caso do Fernando, que ele vende alguns. Mas eu, particularmente, eu falo, eu ganhei muito mais na minha carreira profissional e tudo mais, pode ser até mesmo financeiramente, tendo os plugins gratuitos do que se eu estivesse vendendo eles. Então, espero que isso encoraje, se alguém é desenvolvedor aqui e está pensando em alguma coisa assim, se bem que vai ter uma palestra também ensinando a ganhar dinheiro vendendo plugin, mas para mim deu certo eu ter plugin e as pessoas conhecerem meu nome, conhecer meu trabalho e ir atrás de mim para freela, na época que eu fazia, do que, sabe, eu ter que vender eles. Eu acho que acabou tendo mais visibilidade. Então, um incentivo para vocês que estão começando, não tem um portfólio, quem sabe começar a criar um plugin, alguma coisa assim, para vocês melhorarem também, vocês mesmos como desenvolvedores, criar um contato com a comunidade e ajudar ela. Eu acho que... O Rafael Funchal está falando como é oferecer suporte nos fóruns. Não é obrigatório. Você não é obrigada a oferecer suporte. Às vezes é difícil. Tem gente que, só porque você escrever um plugin, um negócio ali é gratuito, acho que é cliente seu, tipo, como se fosse... você não sabe tratar bem seus clientes. Eu falo, amigo, mas você não me pagou. Não teve troca de dinheiro, alguma coisa assim, né? Tipo, vai com calma, né? Eu fiz um negócio aqui com o meu tempo livre, eu te ajudo no meu tempo livre também. Mas é tudo questão de paciência. Tem muita gente também que chega que é super educado, super legal. Às vezes você vai ter um estresse outro, mas vale a pena. Eu gosto. Eu colocaria também que eu acho que tem alguns desafios de mudanças culturais que a gente pode tentar trabalhar. Um exemplo, por exemplo, hoje mesmo aqui, mais cedo, eu estava conversando com um amigo, ele falou que tinha recebido uma oferta de emprego e falou, pô, legal, estou interessado, mas ele negociou para, dos 5 dias de trabalho, ter um dia dedicado à comunidade. Então, vai trabalhar 4 para as coisas da empresa que está contratando ele, um dia ele vai trabalhar desenvolvendo alguma coisa para o WordPress ou para alguma coisa dentro do ecossistema do WordPress. Eu acho que tentar construir esse tipo de espaço e abertura é uma coisa super interessante e importante. Eu acho que também tem um desafio da gente pensar como a gente consegue trazer para dentro de empresas que estão bem financeiramente estabelecidas, que elas estão usando software livre e elas podem mudar a chave de só estou usando uma coisa que é gratuita para estou usando uma coisa que foi desenvolvida por alguém e, de repente, eu posso contribuir um pouco com esse desenvolvimento até para tornar esse desenvolvimento mais sustentável. Acho que tem vários exemplos de softwares livres que têm dificuldade de continuar o desenvolvimento, de serem mantidos por dificuldade de financiamento. E aí talvez esse trabalho aí também das empresas terem mais consciência de contribuir e ajudar pode ser um outro caminho interessante. O papo está bem bom, mas a gente vai para a última pergunta para a gente conseguir seguir com o evento e ir para o almoço, que está todo mundo faminto, eu sei. Essa pergunta foi, eu acredito que parcialmente respondida na pergunta que foi feita aqui, que eu quero falar especificamente sobre 2 pontos. Um deles é o banco de dados, como ele é tratado, porque eu estou passando por uma dificuldade, então eu comecei a ver que é tudo blog, praticamente. Tá? Já citou que tem um plugin, eu gostaria de saber se, além disso, no core, como que vai ser o tratamento, se já tem uma previsão de como vai ser esse tratamento, até estruturado para fazer um planejamento, até para a gente ter uma visão, né? Não sei os demais, mas eu vejo o e-commerce como uma plataforma realmente, não como um plugin. E a segunda coisa é que eu já comecei a citar lá em cima, que é a parte do front,
que já citou do Gutenberg, mas ainda assim eu já testei tanto o editor visual Gutenberg ou até os outros próprios page builders, eles têm uma certa dificuldade com o commerce. O commerce é o gargalo que você tem nesses page builders, porque o comportamento de botões, o comportamento de posicionamento, todos os comportamentos praticamente não respeitam. Você coloca, você executa, ele parece que vai ficar bom, mas não fica, ele quebra. Então, se vocês têm consciência disso, qual é a visão de resolução e, se possível, uma noção de prazo. Eu sei que todo mundo é colaborativo, tal, mas só para a gente conseguir saber o caminho que a gente tem que fazer, se tem que trocar de servidor, se a gente pode crescer, se vai ter que ir atrás de outra solução, algo do tipo. Tá bom? Muito obrigado. E muito obrigado, viu, pelo tempo de vocês. Essa é a última pergunta. Eu consigo responder isso um pouco rápido. Então, page builder de terceiros é difícil a gente controlar. A gente não vai conseguir controlar muito. Apesar de ter alguns temas, eu tinha visto, acho que alguma coisa... eu não vou lembrar o nome agora. Se eu lembrar, depois eu te procuro, eu falo. Mas tinha um que lançou uns tempos atrás, faz pouco tempo, que já era uma integração com o Gutenberg e o WooCommerce, e era muito legal mesmo. Tem alguns planos que nem a gente falou. A gente está integrando mais com o Gutenberg, então o nosso foco vai ser mais nisso. O que tiver de bloco e tudo mais vai ser no Gutenberg. Que nem eu falei, de terceiros, a gente não tem muito que a gente pode fazer. Muitos deles são pagos, né? É complicado. E sobre o banco de dados, isso a gente está experimentando. Eu posso falar por mim, eu particularmente, é uma coisa que eu gostaria de implementar, não pensando só na performance. Performance, que nem eu falei hoje, mesmo com a estrutura de blog, você consegue ainda alcançar uma performance legal. Mas eu gostaria de implementar algumas coisas assim, justamente para mudar a percepção de algumas pessoas têm sobre o e-commerce. Se tem a tabela lá estruturada, diferente, só para o e-commerce vai começar a mudar um pouco a cabeça de alguns desenvolvedores, e aí, quem sabe, mais gente abraça isso também. Mas, desculpa, eu não posso te dar assim, prazo para nada. É uma coisa que eu estou tentando me comprometer, tentando acelerar um pouco, mas eu não posso te prometer uma data, porque o grande desafio é migrar dado que já existe para o novo. E, às vezes, a pessoa pode ter lá 100 mil pedidos, mas está dentro de um shared host, e na hora que a gente for migrar tudo isso, provavelmente o cara não tem acesso de SSH, nada do tipo, vai ter que rodar a migração pelo browser, e a gente está estudando como vai ser a melhor forma para poder alcançar isso. E só adicionar rápido também, a gente, nessa busca de melhoria de performance do e-commerce, chega para a gente bastante problema de performance do e-commerce. Quando a gente vai analisar um pouco mais, são coisas que são relativamente fáceis de resolver com configuração de servidor mais parrudo ou alguma coisa do tipo. Então, também você tem que olhar caso a caso e entender aonde está o gargalo, né? Dá para abordar o problema e melhorar de vários jeitos. Na aplicação é uma possibilidade. Muitas vezes, no servidor também dá para melhorar bastante coisa, não só tendo servidores melhores, mas com configurações melhores do servidor. Bom, eu acho que é isso. Você vai encerrar. Vou continuar aqui o dia todo, acho que vou participar do negócio da comunidade lá, eu vou estar por aí, quem quiser vir conversar comigo, pode conversar. Eu sei que, às vezes, tem um outro que acha que eu sou meio grosso e tudo mais pela internet, mas, pessoalmente, eu sou muito mais legal, vocês podem vir conversar comigo, tá tudo certo. Eu também, só agradecer todo mundo, também vou estar por aí, quiser trocar uma ideia. Eu e o Cláudio, a gente trabalha na Automatic, a Automatic sempre está contratando desenvolvedores, se alguém tiver interesse em trabalhar com a gente, quiser vir trocar uma ideia também, estamos por aí, ou se quiser dar uma olhada no site, automatic.com, Automatic com 2 T's, né? autome2ts.com/jobs, ou qualquer coisa a gente conversa por aí, é isso aí, valeu, gente. Beleza, muito obrigado para vocês dois.